Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam sempre presentes no seu coração e na sua vida. Hoje é sexta-feira da 7ª semana da Páscoa. O Evangelho de João está no capítulo 21, dos versículos de 15 ao 19. Jesus manifestou-se aos seus discípulos e depois de comerem perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade eu te digo, quando eras jovem tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e o outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus e acrescentou: Segue-me. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O tempo da Páscoa vai chegando ao fim e somos hoje contemplados com essa linda declaração de amor de Jesus a Pedro. Você deve estar aí se perguntando: acho que o padre errou. Não foi Pedro que se declarou a Jesus? Não, é aí que você se engana. Pedro respondeu à pergunta de Jesus: Pedro, tu me amas? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Mas, na verdade, sem dizer eu te amo, foi Jesus que falou de amor a Pedro. Porque por 3 vezes Pedro havia negado Jesus. Teve medo de ser preso como amigo e por isso negou conhecê-lo. Agora, por 3 vezes, Jesus o pergunta se ele o ama. E na medida em que Pedro vai revelando o seu amor a Jesus, Jesus vai entregando a ele todo o seu rebanho. Por isso é que eu vos disse que nós estamos diante de uma declaração de amor de Jesus a Pedro. Porque só perdoa quem muito ama. Jesus demonstrou que o amor que ele tem por Pedro é muito maior do que o pecado de Pedro para com ele. Que a negação de Pedro não foi capaz de fazer Jesus esquecer o quanto Pedro já lhe demonstrou amor. Para Jesus, o pecado jamais tira o valor do ser humano. E não vai ser o pecado de Pedro que vai fazer Jesus se esquecer o grande valor que Pedro tem. Ele confia em Pedro. E o perdão que Jesus oferece a Pedro o reconstrói de tal forma que faz daquele simples pescador o príncipe da igreja. A pedra sobre a qual Jesus edificou a sua igreja. Pois na medida em que Pedro lhe falava de amor, o Senhor ia entregando a ele todo o seu rebanho. Apacenta meus cordeiros, apacenta minhas ovelhas, apacenta os meus cordeirinhos. Quer dizer, apacenta os homens, as mulheres e as crianças. Só quem é capaz de muito amar é capaz de muito perdoar. Quem perdoa porque ama demais, entrega todo o seu melhor a esta pessoa. E Jesus entregou nas mãos de Pedro o que ele tinha de melhor, o seu rebanho. A nossa vida, para que Pedro nos pastoreasse com o testemunho da sua fé. Pedro, sim, poderia falar ao mundo da eficácia do perdão de Jesus Cristo,
porque ele é a prova deste perdão. Pois quando negou, ele foi absolvido. E uma vez absolvido, Jesus esqueceu o erro. E esquecendo o erro, confiou a Pedro o seu rebanho. Jesus não voltou atrás porque Pedro errou. Ele já tinha dito que Pedro era a pedra sobre a qual ele haveria de edificar a igreja. E essa palavra permaneceu mesmo depois que Pedro pecou contra o Mestre. E por quê? Porque Jesus é bobo? Não, porque Jesus ama. E o pecado não fez Jesus se esquecer o valor que Pedro tinha. Nessa sexta-feira de Páscoa, última sexta-feira do tempo pascal, o Senhor vem nos pedir: ame o teu próximo, perdoando-o sempre. Nunca deixe que o erro de uma pessoa faça você se esquecer de todo o bem que ela já lhe fez. Faça você esquecer o valor que ela possui. Perdoe. E quem perdoa deve esquecer. E quem esquece o erro se apega às virtudes. E uma vez apegados às virtudes, a gente volta a confiar no outro e dar oportunidade do outro mostrar ao mundo e principalmente a nós o que ele tem de melhor. Fica aí para nós a grande lição do Mestre ressuscitado. O seu caminho é o amor. E quem resolve amar com o seu amor precisa descobrir a força do perdão. Amar quem nos ama é muito fácil, mas o mérito do amor consiste em amar quem nos ofendeu, pois assim fazemos daquele que se distanciou pelo pecado o meu próximo mais próximo. Será que estamos de fato dispostos a amar e perdoar do jeito de Jesus? Isso é ser cristão. É nutrir em sua vida os mesmos sentimentos de Cristo. Pedro compreendeu o quanto foi amado por Jesus e o abraçou de tal forma que deu sua vida pelo Mestre. Não há maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus irmãos. Por isso que Jesus terminou o Evangelho dizendo: Pedro, hoje você cinge os teus rins e vai aonde você quer. Mas dias virão que outros farão isso por você e te levarão aonde você não deseja ir. Isso significando de que morte Pedro haveria de glorificar a Deus. Vejam vocês, aquele que negou Cristo com medo da dor, agora dá a sua própria vida para testemunhar ao mundo o grande amor que o perdoou, que fez daquele simples pescador da Galileia um grande pescador de homens. Que nós também possamos oferecer a nossa vida num gesto profundo de doação a todos aqueles que precisam, fazendo do nosso doar a vida um grande testemunho do reino de Deus, que é amor. E o Evangelho termina com um convite: segue-me. Vocês viram? O pecado de Pedro não fez Jesus desistir dele. E mais uma vez, Jesus o convida a segui-lo. Não deixe que o erro do teu irmão tire de você a confiança nele. Quando o erro sobressair, olhe para as virtudes. Eu tenho certeza que elas serão sempre maiores. E como Jesus, convide-o sempre para estar e fazer parte da sua vida. Pela intercessão de São Pedro, que o amor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.